Bem, aqui novamente com você, é um privilégio para mim estar reunido aqui contigo hoje. Nosso tema se chama O Caminho da Prosperidade. Eu declaro, eu recebo, que você receba essa palavra e que no final dessa ministração você compreenda e participe, né, dessa grande manifestação da parte de Deus que é o ato de semear. Eu queria te explicar que esse tema é um tema atendendo a pedidos, talvez, mas é um tema em resposta a várias pessoas que têm me perguntado a respeito desse assunto, na graça de Deus. Como é que funciona o contribuir, o semear, o dízimo na graça? Pode, não pode? Então hoje eu quero te mostrar com bastante evidência, compartilhando durante esse tema aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, eu queria te dizer que a prosperidade é a pessoa que escolhe ter essa manifestação ou não. Acredite nisso. É você quem toma essa decisão, porque você foi predestinado para chegar no final. Agora, o caminho aqui, você tem decisão, você tem influência direta naquilo que você faz no trajeto da tua vida, entendeu? E a prosperidade faz parte disso, você tem ingerência nesse assunto aqui, porque quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de leis espirituais. Existem as leis espirituais que transcendem, que atravessam os pactos, e a lei da prosperidade dos filhos de Deus é uma dessas leis que atravessa os pactos. Para você ter uma noção, o primeiro que deu o dízimo foi Abraão, e não existia lei. Então, já começo respondendo aqui àqueles que questionam, né? Que o dízimo é da lei. Não, não é da lei. Antes da lei, Abraão já deu o dízimo. E depois da lei, tem evidência que nós devemos continuar assim. E eu sou testemunha viva do poder da colheita em relação a esse assunto. Então, vou logo dizendo para você no início que esse não é um tema para religiosos, não é um tema para pessoas místicas e não é um tema para pessoas incrédulas. Porque aqui nós vamos falar da prosperidade dos filhos de Deus, da prosperidade que deve se manifestar na tua vida, tá bom? Então, esse se chama o tema O caminho da prosperidade. Se desligue de tudo nesse momento, pegue tua caneta, pegue teu papel. Eu declaro que você vai anotar tudo com o teu ouvido, porque é muito importante, né? Porque Deus utiliza pessoas para ministrar. Ele sempre utiliza alguém para falar com alguém. Nesse caso, para mim é uma honra que me utilize para falar com você, né? Sempre quando eu estiver no fundamento, né? Porque senão não seria Deus te falando. Né? Você sabe que o profeta Isaías falou que, diz assim, minha palavra, ele diz assim, minha palavra eu envio, e ao que eu envio, ela será prosperada e não retorna vazia. Mas isso se é a sua palavra, porque se não for a sua palavra, a pessoa escuta, entra por um lado, sai pelo outro e continua igual. Mas se é a sua palavra, então tem essa característica de que ela vai entrar e sem a tua ajuda, né, por ter entrado e alcançado teu conhecimento, ela vai atuar dentro de nós, os crentes. Ela vai levar seu tempo, não porque ela leve tempo, mas senão que é porque todos nós somos diferentes, reagimos diferentes em relação à verdade e em períodos de tempo também. Tem pessoas que obtêm coisas mais rápidas do que outras, depende da formação que você tenha como pessoa. Tem pessoas excelentes que a palavra entra assim e imediatamente são fantásticas e funciona logo em seguida.
Há outros que conhecem a palavra, mas não funciona logo. Mas como a conhecem, pouco a pouco vai fazendo mudanças na vida dessa pessoa. Por isso é que eu prego essa palavra, porque essa palavra faz sinais. Em todos os lugares nós vemos sinais tremendos, desde cura, coisas maravilhas, provisão, umas coisas maravilhosas, né, na vida das pessoas. E é por isso que eu quero encher o mundo com esse conhecimento, me dedico a isso. Se isso aqui fosse uma religião a mais, como há tantas por aí, né? Eu tenho saúde e tempo para me dedicar a outra coisa, mas isso aqui não é uma religião mais, é uma informação que muda a tua vida. Por isso eu peço que você preste muita atenção. Esses últimos temas que eu tenho ministrado aqui têm causado mudanças na vida das pessoas, tenho recebido aqui nos nossos contatos, né, pessoas que estão descobrindo sua verdadeira identidade, e isso me deixa muito feliz, né? E hoje, esse tema, então, é muito oportuno para os tempos atuais, que fala sobre a prosperidade dos filhos de Deus aqui na Terra. O caminho da prosperidade aqui nesse planeta durante a tua vida, né? E como sempre, eu quero falar isso com evidências e peço que você, repito, que você anote tudo isso, porque é importante que você estude isso depois, com calma, né? Porque o que eu estou te dizendo é tão verdade que funciona na minha vida. Eu não poderia te falar nada que não funcionasse na minha vida. Eu sou um semeador, sempre fui um semeador. Você não tem ideia do que eu já semeei no ministério de onde eu vim. Talvez eu compartilhe contigo um pouquinho hoje sobre esse assunto. E por isso hoje eu tenho colheita na minha vida abundante por tudo aquilo que eu semeei no meu passado e sigo semeando como minha vida, né, nos dias de hoje, atualmente. Eu sei que eu tenho muitos críticos, muita oposição, gente que não concorda comigo, mas essa pressão sempre é boa, porque isso me ajuda a me manter em linha, a me manter fazendo esse trabalho para que as pessoas sejam alcançadas. E o que me anima muito mais são os testemunhos que eu recebo. A oposição sempre é boa, tá? Não fique com raiva de ninguém, de alguém que se opõe a você, porque isso é importante para a tua vida, bem importante. Então vamos lá. A prosperidade dos filhos de Deus começa dando, começa semeando. Queria que você apertasse os cintos, porque hoje eu vou falar para você com todas as letras, tá bom? Para que você saiba o que você tem que fazer realmente. Então aí depois você decide, como eu disse no início. Uma vez Jesus Cristo falou assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então a tua prosperidade começa dando. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a primeira exigência que Deus fez deles foi que eles fizessem uma oferta. Então, tem pessoas que têm problemas com a palavra dízimo. A palavra dízimo vem de 10%. Exemplo, você pega 100 maçãs que Deus te dá, porque as maçãs é Deus que te dá. Então Deus pergunta: quantas tem aí? Você diz: tenho 100. E Deus diz: bom, eu quero que você pegue 90 para você e separe 10 para mim. Ok, e com essas 90 maçãs, você come, você se sustém, você tem casa, comida, teto, trabalho. Agora, 10 você deixa para o ministério que te ensina, para que esse governo funcione, porque todo governo necessita de impostos das pessoas para poder funcionar. Por exemplo, aqui no Brasil, de cada 100 reais, o governo tira de você mais ou menos 40%. Agora, o governo do céu só te pede 10, é uma medida. E logo depois daquilo que é justo dar, aí é que vem a oferta. Bom, eu já entreguei o meu dízimo, já está assegurado, então agora a oferta é aquilo que ultrapassar isso. Então, há pessoas aqui no ministério
que separam logo o seu dízimo e entregam, né? E vamos dar um exemplo. Tem pessoas que entregam 200 de dízimo e logo enviam 200 de oferta também. Há pessoas que fazem isso, e isso é uma medida, porque a oferta é para uma prosperidade maior, né? Agora, há outras pessoas que o que querem é serem fiéis e cumprir e dão exatamente 10%, e são pessoas que cumprem, e através disso é que a palavra corre, é multiplicada e que nós podemos estar aqui dedicados a que essa palavra corra. Por exemplo, como diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 11, que depois eu leio para você. Então, há vários tipos de medidas nas pessoas. E o que eu quero dizer para você é que uma pessoa dessa dificilmente passa sufoco. Mas vamos ver onde é que começou isso? Vamos ver primeiro aqui na Escritura, para que você tenha evidência. E se você tiver algum tipo de cobiça ou avareza na tua carne, então você vai hoje se desfazendo dela em base à palavra, que não vai retornar vazia. Porque o que vai fazer é que vai te prosperar, ou então vai te subtrair, dependendo de como você a receba. Vamos ver aqui o princípio disso, em Malaquias capítulo 3. Espera aí. Antes de Mateus, tá? Quando começa aí a história de Jesus Cristo, tá? Malaquias é o último profeta dos profetas menores. Ele falou do dízimo e nos dá aqui um exemplo, um contexto, umas evidências bem importantes que devemos observar com olhos espirituais. Porque estamos no Velho Testamento, Malaquias 3, verso 6, tá? Mas você tem os olhos iluminados. Então vamos ler com os olhos iluminados. Olha aqui. Como eu já te disse, tem pessoas que questionam muito. Pessoas que estão fora daqui, tá? Questionam muito esse assunto, né? E acabam nos dando muito trabalho, porque aí a gente tem que ficar ministrando um tema assim, que é um tema duro, mas é um tema que te prospera. Por isso eu decidi hoje, no nosso reinício do ao vivo, trazer esse tema para tirar a tua medida. Porque tem pessoas que se encantam com as revelações, com as explicações, com as respostas que damos, com as ministrações, gostam de tudo isso, da perfeição da nossa transmissão. Agora, quando você fala em questão de dar, de semear, parece que as pessoas, algumas, né, são trancadas com isso. E isso também tranca a sua prosperidade. Tem pessoas assim, mas vamos ver biblicamente aqui para ver o que vai acontecer com essas pessoas que não semeiam, podendo semear, né? Diz o verso 6, capítulo 3, verso 6, assim, ó. Porque eu, o Senhor, né? Antes ele se chamava Jeová, mas como Paulo, a quem eu imito, não menciona esse nome, por isso eu não uso a palavra Jeová. Você não deve dizer Jeová. Nós somos obedientes nisso. Por amor à nossa audiência, nós dizemos isso. Não me atrevo a falar Jeová. Não me atrevo. É como a Paulo, ele era chamado de Saulo de Tarso, mas quando recebeu a revelação, lhe puseram o nome de Paulo. Então agora já é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Saulo de Tarso, é o apóstolo Paulo, né? Então, algumas mulheres, por exemplo, quando se casam, elas mudam o sobrenome, aquelas que querem, né? E usam o sobrenome do marido, e até no documento, Dona Fulana de Tal, com o sobrenome do seu esposo. Há outras que não querem soltar o apelido antigo, não se sujeitam a esse tipo de costume e mantêm o seu sobrenome. E há outros que usam o dela, do esposo, e se pudesse usava da avó, da bisavó, de tataravó, de todo mundo, porque gosta dos nomes grandes. Mas aqui no Brasil é assim, né? Você se casa e teu sobrenome desaparece e o do marido é que permanece, né? São costumes dos países, né? Então, diz o verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo, sublinha aí, não mudo.
Ele mudou de pacto, mas quando se trata do dinheiro, o pacto é para o espírito. Mas como estamos falando de dinheiro, isso é carne. E carne é no velho pacto e é carne no novo pacto. Portanto, ele não tem que mudar sua medida, porque sua medida produziu bons benefícios aos judeus, vai produzir benefícios para os gentios também. Estamos falando de carne aqui, de dinheiro, de pesos, de dólares, de lempiras, reais. Tem muitos nomes que são colocados no dinheiro, não é verdade? Então aqui diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, filhos de Jacó, vocês não foram consumidos. Desde os dias de vossos pais, vocês se desviaram das minhas leis e não guardaram. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de regressar? E vem aí uma pergunta, roubará o homem a Deus? Pois vocês têm me roubado. Você pode roubar tudo, mas se você rouba a igreja, é como você roubar a Deus. Roubará o homem a Deus? Pois vocês têm me roubado, e vocês dizem, em que roubamos? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Sublinha aí, dízimos e ofertas são duas formas de prosperar. Anote isso, dízimos e ofertas. Seguimos, malditos sois com maldição, porque vocês, a nação toda, têm me roubado. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu nos abrirei a janela dos céus e derramar sobre vocês bênçãos, até que sobreabunde, repreenderei também por vocês o devorador, que naquele tempo estava vivo, estamos falando do velho pacto, né? E não vos destruirá o fruto da terra, e nem vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Terra desejável, né? Vou dar um exemplo. Você sabe por que as pessoas vão para os Estados Unidos? Vou te explicar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado nisso. Porque o americano ele foi afetado por pessoas, claro, com a visão do sistema religioso, mas foram afetados pela visão daqueles evangelistas que se tornaram grandes e famosos ali nos Estados Unidos. E eles ensinaram as pessoas a semear. Tem que cuidar das outras nações. Então, eles recebiam, recolhiam tudo aquilo e mandavam missionários para a África, para não sei onde, para cá, para lá, para todo lugar. Né? Então, eles se uniram, naquela nação começou assim. Né? Chegaram pessoas de vários países diferentes, principalmente da Inglaterra, e eles se uniram, e é por isso que se chamam os Estados Unidos. Então, presta atenção nesse mistério que talvez você tenha se perguntado, por que os Estados Unidos é tão rico e é a maior nação, a nação mais poderosa do mundo atualmente? Por que isso? Né? Então, todo mundo chegou lá, tá? Você está entendendo isso. Chegou ali, todo mundo, não há ninguém assim. Agora sim, quando se formaram, eles foram formados por pessoas que chegaram. Então, sempre essas igrejas do sistema religioso, porque eu quero te dizer que o dízimo transcende religiões, transcende pactos, transcende uma porção de coisas, tá bom? Então, você vê esses sistemas religiosos dos Estados Unidos, eles sempre tiveram essa visão de ajudar todo mundo. Então, como eles sempre têm semeado seus dízimos, suas ofertas, isso se converteu, então, numa nação muito poderosa. E essa nação semeia, quando há uma catástrofe, pedem ajuda a quem? Quando há problemas políticos por aí e precisa de soldado, de arma, de não sei o quê, pedem a quem ajuda? Né? Quando alguém aqui no Brasil pensa logo em ir para uma melhor, quer ir para qual país? E vai até escondido. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá semearam os princípios de semear e colher. Então, se nós queremos ser terra desejável, ter gente que fale bem de nós e que sejamos prosperados em tudo, então nós temos que ser semeadores também.
porque Deus trabalha dessa maneira, com semeadura e com colheita. Por isso, uma das palavras fortes de Jesus foi aquela que ele disse que é melhor dar do que receber. Porque quando você dá, você se sente melhor do que recebendo. E quem se sente pior é quem recebe, né? Então, quando você vê essas catástrofes por aí no mundo, que tudo quebra, furacões, chuva, não sei o quê, onde é que isso cai, primeiramente? Nos países pobres. Sim ou não? E por que então Deus não manda isso para os Estados Unidos? Porque lá tem mais dinheiro para cuidar dessas coisas. É porque aquele que não tem, até o que tem será tirado. E ao que tem, se dará. Está me entendendo? Deus não vai enviar dinheiro para nações pobres, porque tem necessidade, tem que conhecer esses princípios de Deus primeiro. Você semeia, eu te dou mais. Então tem países que não dão nada, que não semeiam, que não ensinam isso para as pessoas, né? Então, Deus dá mais a quem? A Estados Unidos. Aí você diz, Deus é injusto. Não, é que lá está se fazendo semente, está se semeando a semeadura, e Deus funciona através de sementes. E isso você deve ensinar na tua casa. Por que você acha que essa palavra está fazendo mudança na vida de muita gente e, às vezes, e até fora do país, fora do Brasil? Que nós temos assistência em vários lugares do mundo. Porque eu semeei muito na minha vida passada. E sigo semeando nos dias de hoje. No ministério que eu vim, que era o Ministério Crescendo em Graça, quando eu era o bispo do Brasil, eu tenho os controles até hoje guardados nas minhas planilhas no meu computador. Houve anos que eu semeei para o líder, o apóstolo José Luiz, mais de $70 mil naquele ano. Entendeu? Então, eu estou te ensinando algo que eu faço. Eu estou te ensinando algo que funciona na minha vida. Por quê? Porque se até hoje eu colho os benefícios, esses benefícios são das sementes que eu plantei no meu passado e que venho plantando e semeando até aqui, dedicando a minha vida para que essa palavra corra. Né? Muitos lugares no Brasil aqui, como estamos no Brasil, posso falar, por exemplo, a igreja no Pará. Quando eu fui visitar os irmãos no Pará, no final da reunião, o pastor naquela ocasião, chamado Hamilton, pegou a bolsa com todos os envelopes da semente que foi recolhido naquele dia e me entregou. E eu esperei acabar o último louvor, convidei ele à frente e devolvi para ele, porque eu não fui lá atrás de dinheiro. Está me entendendo? Eu fui atrás de semear. E algumas pessoas pediam, bispo, eu quero um microfone, bispo, eu quero um aparelho de som, bispo, aqui está precisando de cortina, bispo, aqui na congregação precisa de cadeira, bispo, aqui está precisando de um programa de rádio. Quantas vezes minha esposa, grávida do nosso primeiro filho, Andrés, fomos para São Paulo, para a Rádio Trianon, para fazer programa de rádio, e os pastores que estavam em São Paulo não tinham dinheiro para pagar o programa de rádio, quem pagava era eu, através da sede nacional. Em vez de comprar um carro novo, eu preferia pagar um programa de rádio naquela época, e dessa maneira nós alcançamos famílias inteiras. Por exemplo, o Roberto, que está me assistindo agora nesse momento, lá em Guarulhos, e essa família inteira foram alcançadas pelo programa de rádio na Rádio Trianon, e depois nós começamos uma reunião no Hotel Mercury em Guarulhos, e começamos comprando equipamentos, caixa de som, guitarra, microfone, pagando aluguel do salão, pagando o cafezinho, pagando a água gelada, pagando o ar-condicionado, pagando tudo aquilo e convidando todo mundo e pagando a mensalidade da rádio, que você não imagina quantos 20 mil reais eram um programa de rádio mensal na Rádio Trianon em São Paulo. Então houve semente, é justo que eu colha, sim ou não? O que você acha, abençoado? Mas espera aí, para não ficar nas minhas palavras, eu quero apresentar para você esse testemunho aqui, ó. Olá, abençoado Pedro Kelly, eu sou André Amorim, da Penha Circular Rio de Janeiro. Um forte abraço para você. E é o seguinte, se não fosse a tua palavra correndo através de nossos dízimos, o que seria da gente, hein? E desde aqueles programas de rádio na Metropolitana, por exemplo, desde que eu conheci a palavra da graça,
a minha vida mudou completamente, viu? Olha, mudou e mudou para melhor, viu? E através dos meus dízimos, de nossos dízimos, minha vida tem dado um giro de 180 graus. Cara, eu consegui meu emprego de volta, né? Eu trabalhava numa empresa que cuidava de restaurantes, né? Mas no escritório, tá, gente? E depois acabei indo, aí veio a pandemia e acabou me tirando o emprego. E aí, né, depois de mais de um ano desempregado, cheguei a trabalhar numa lanchonete. Aí não aguentei a pressão, aí acabei pedindo as contas. Mas aí a empresa que eu trabalhava me chamou de volta, que é a empresa, o escritório, né, para trabalhar novamente no escritório. Aceitei a proposta e estou feliz, estou aqui, estou trabalhando no centro do Rio, voltando ao centro do Rio, né, trabalhando no centro do Rio. E eu fico super feliz de ouvir a tua palavra. Porque é aquele negócio, né? A fé é pelo ouvir. E o ouvir é pela palavra de Deus. Tá certo? Pedro Kelly, um beijo bem gostoso para você e para sua família. Amo vocês, viu? Fui! Que testemunho lindo, verdade, abençoado? Um testemunho perfeito do abençoado André Amorim, que eu venho, ele congrega há muito tempo, então eu venho acompanhando a evolução da sua parte financeira. E quem disser que não liga para isso é louco, ou então está falando bobagem, porque você tem que pagar as contas, né? E você, para isso, precisa. Você tem que pagar um plano de celular para poder assistir a gente, você tem que pagar o teu aluguel, o teu mercado, a escola do teu filho, a roupa, e vai por aí afora. Então, esse tema é de suma importância, é um desses temas que vai ficar para sempre na tua vida, né? Então eu considero que todos esses benefícios que acontecem na minha vida é uma colheita desses princípios que eu respeito, que eu observo. Por exemplo, há um princípio no Salmo 1, no verso 3, depois você busque lá, que diz assim: evite ambientes que não te convêm. É isso que está dizendo o verso 1 e o verso 2. Entendeu? Não se assente à roda dos escarnecedores. Vamos trocar a nossa linguagem. Evite ambientes que não te convêm. E aí, tuas decisões serão prosperadas, tuas atitudes serão prosperadas, serão respaldadas. Em tudo que você puser a tua mão, prosperará. Então esse é um princípio, é uma lei espiritual que atravessa pactos. Isso foi escrito lá no Salmo, no Velho Pacto, mas hoje em dia eu creio que você ensina isso a teus filhos. Filho, não vai para ambiente que não te convém. Então eu sou chamado a educar esse ministério. Eu estou educando como Deus educa. Porque eu estou aqui, né? Quando você educa as pessoas, expõe princípios, você saca as pessoas da pobreza, da escassez e de sempre estarem pedindo. Tem pessoas que se acostumaram a pedir. É sempre: vem a nós e vosso reino nada. Se acostumaram com isso. Olha, vou te falar uma coisa. Quando alguém estiver te dando muito, te favorecendo muito, comece a preocupar-se, tá bom? Porque isso não é um bom sinal. Estão te dando muito. Peraí, eu tenho que romper esse ciclo, eu tenho que estar em outra posição, eu tenho que estar por cima, porque quem dá está por cima, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem uma lei agora aí que se chama o Bolsa Família. Então, lamentavelmente, os nossos contemporâneos que estão por aí se acostumaram, que pena, né? Que se acostumaram com isso, e eu vejo isso aí ser incentivado até por algumas denominações religiosas. Então, as pessoas fizeram isso de negócio, né? E com isso compram de tudo, porque a intenção do governo é sustentar com comida, mas
E tem pessoas aqui que não fizeram porque não estão qualificadas. R$300, R$500, R$600 mensais para comprar comida. Então, agora, o que as pessoas fazem? Bom, eu posso arrumar um emprego, mas eu não vou arrumar, porque senão vão assinar minha carteira e aí eu vou ser automaticamente excluído da lista do Bolsa Família. E as pessoas se enganam. Isso é um dano que o país está fazendo às pessoas. As pessoas estão enganadas com isso. Estão se acostumando a viver dessa maneira. E isso não é bom. Parece bom. Isso baixa a estima. Tem que evitar isso. Nunca pergunte você o que o país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo teu país. Porque isso põe você por cima e não por baixo. Lembre-se, você é cabeça e não é cauda. Para ficar dependendo do Bolsa Família. Quando eu comecei esse ministério, eu me lembro muito bem, no aeroporto, eu ganhei um anel de ouro bem bonito do abençoado Eliseu, lá de Tijuana, no México. E quando o apóstolo José Luiz foi se despedir de mim, ou eu fui despedir-me dele no aeroporto, ele sacou da sua bolsa, $300. E até hoje eu me recordo das palavras dele, que ele me diz assim: Pedro, eu sei que você não tem nada, porque estava uma pequena confusão no país, porque havia uma força contrária a mim, aí se estabelecendo, e não queriam aceitar o meu bispado, e de fato não aceitaram. Só que, como eu penso como Deus pensa, então eu ajo como Deus age. E eles acabaram dando com os burros na água, e nós seguimos prosperando. Então, ele me disse: eu sei como você está, pega esses $300 para que você comece a tua vida ministerial de bispo, faz contato com todos os pastores daquela época. Ele falou assim, né? Abre uma conta corrente nova, arruma um local novo para se reunir, convida os pastores e diz para eles que essa foi a instrução que eu te dei. E foi assim que eu fiz. E o resto é história. E o resto é história. Para eu chegar a poucos anos depois disso e semear durante vários anos seguidos mais de $70 mil a sede mundial do Ministério Crescendo em Graça, tem que respeitar essa medida espiritual, sim ou não, abençoado? Não é assim? Então, mas eu tive momentos de ataque e de quase sucumbir, de quase ligar para alguém para pedir dinheiro, e eu preferi vender minhas coisas, o que eu tinha, o que eu podia. Eu fui. Havia dias que minha esposa Margarita ficava os domingos à tarde, quando nós contávamos a semente em casa, e eu separava. Isso aqui é o dízimo do apóstolo, isso aqui é a oferta do apóstolo, isso aqui são os compromissos da sede, e isso aqui são o salário dos funcionários da sede. Aliás, se você não sabe, até agora eu vou te contar. Todos aqueles funcionários que trabalhavam lá na sede, no Engenho Novo, no Rio de Janeiro, tinham carteira assinada, entendeu? E todos eles, eu não vou falar nome porque você conhece todos eles. E o nosso amado Paulo Roberto, esse sim eu vou falar nome, ele me colocou na Justiça do Trabalho, né, questionando pagamentos de horas extras. Que horas extras, Pedro Kelly? Eu nunca fui injusto com ele, eu sempre fui justo, mas ele me cobrou na justiça horas extras porque ele ficava ajudando durante os cultos, as reuniões de sextas-feiras à noite e domingos, e então ele requereu isso junto ao Ministério do Trabalho, e requereu isso proporcional em todos esses anos que ele vinha colaborando. Para você ver, todos ali tinham carteira assinada. Então eu separava toda semana os vários envelopes de todo mundo, que eu pagava eles semanalmente, né, de todo mundo, e muitas vezes nos sobraram as moedas e as notas de R$2, que me encanta moedas, se você não sabe. Eu tenho por aí um cofrinho que eu vou pondo as moedas, e no fim do ano você não sabe nem o que tem ali, você nem imagina. Faça isso para você ver. E as notinhas de R$2, e minha esposa ficava meio assustada, e no início, né,
recém-casados, e ela ficava assim, caramba, e agora? Eu falei, tranquilo, há uma cobertura espiritual sobre a nossa vida, e a gente com isso aqui vai passar a semana, e vai ser feliz, e daqui a pouco chegava semente, e isso ia prosperando, parecia assim uma fonte dessas de água que jorra água por aí em todo lugar. Então, às vezes, me sobrava pouco para eu manejar com isso, mas o primeiro que eu separava era o dízimo do apóstolo José Luiz. E muitas vezes eu visitei as casas que ele tinha, andei nos carros, ele me levou a vários lugares para passear, inclusive, você não sabe. E eu chegava na casa dele, uma casa excelente, como ele merecia, e desfrutava de tudo que ele tinha ali. Eu ficava feliz em saber que eu estava compartilhando daquela prosperidade que ele estava vivendo, porque ele estava ministrando na minha vida o espiritual e eu estava entregando para ele o material. Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 11. O apóstolo Paulo diz: se eu semeio na sua vida coisas espirituais que fazem você voar, né? Será que é muita coisa eu receber de vocês coisas materiais? Um dia o apóstolo José Luiz falou isso para mim, e hoje eu falo para você, né? Tudo aquilo que o homem semear, colherá. Isso são princípios de semeadura. Eu entreguei minha vida, minha reputação, eu sempre acreditei, essa palavra é verdade, aconteça o que acontecer, eu vou compartilhar com alguém, alguém vai me entender, e se eu tiver que dar tudo que eu tiver, eu vou colocar aí, porque eu sei que a colheita é certa. Isso não foi da noite para o dia, tá? Eu recebi crítica da família, esse aí só fica aí nesse computador o dia inteiro traduzindo aí do espanhol para o português, esses textos, 12, 15 folhas, eu levava de segunda a sexta para traduzir um tema, mas foi assim que eu aprendi espanhol, e hoje eu hablo espanhol fluente, me comunico com todos por isto. Então, abençoado, o ministério só trouxe benefícios na minha vida, e isso eu quero compartilhar com você. Esse tema é marcante, esse tema de hoje, entendeu? Porque é claro que eu também passei apertado em muitos momentos, é claro, porque como te disse, isso não aconteceu da noite para o dia, e talvez o meu irmão Ivanir, lá de Volta Redonda, com esse testemunho agora que você vai escutar, ele sabe o que eu estou falando, olha aí. Abençoado apóstolo Pedro Kelly, aqui é o Ivanir de Volta Redonda. Quero compartilhar com todos o meu testemunho sobre a vida financeira, que estou colhendo o que plantei há anos atrás. E a minha fala para os que talvez tenham dúvida é que perseverem na semeadura, que a colheita certamente virá no tempo certo, sabendo que a colheita, a semeadura e a colheita é uma lei, e lei é lei. Um abraço a todos, abençoados. Obrigado. Graças, Ivanir, por enviar esse testemunho. Alguns dias atrás eu mandei aí uma mensagem nos nossos grupos, né, para aqueles que quisessem mandarem vídeos para cá, assim, com pequenos comentários acerca do dízimo, né, do benefício, do favorecimento por causa disso. E dentre os vários que eu recebi, eu escolhi 3. O próximo você vai ver daqui a pouquinho, né? Agora, como disse Ivani, isso não é da noite para o dia. Então, o que você talvez esteja passando, né? Não sei se você está passando alguma escassez no momento, mas confesse aí, isso é temporário. Porque você vai começar a semear a partir de hoje. E você vai começar a colher a partir de hoje. Então, aquilo que foi feito nos Estados Unidos para serem prósperos, faça em sua casa. Então, vimos aqui o que a Escritura disse: provai-me agora nisso, se eu não vou abrir a janela do céu. Eu nunca vi janela no céu, tá? Nunca vi. Mas isso é figurativo, que está tratando de dizer aqui eu vou manifestar por onde seja a abundância na sua vida. Isso é figurativo. Diz aqui, provai-me, ou seja, e também diz, nisso aqui, eu não mudo. Então, na graça é a mesma situação. Prove-me, diz Deus, para que você veja. Então, tem uns cabeçudos por aí
né? Aqui no Brasil tem um montão que dizem, não, dízimo é da lei. Mas se aqui diz que ele não muda, por que diz que ele não muda nisso? Porque antes da lei, 450 anos antes da lei, né? Ele usou o mesmo método com Abraão. Abraão deu os dízimos de tudo a Melquisedeque. E a lei não existia, Moisés não tinha nem aparecido, não tinha nascido, não tinha sido colocado naquele cestinho no rio Nilo pela sua mãe, não! Então ele disse, nisso aqui eu não mudo, isso atravessa pactos. E será que vai mudar no novo pacto? Eu quero te mostrar como te parece, 1 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios aqui. Falei aqui de Gênesis, 450 anos antes da lei, te falei na Escritura, na lei em Malaquias, agora vamos ao novo pacto, na graça. 1 aos Coríntios 16. Anote isso aí com teus ouvidos, porque agora estamos falando da graça. Estávamos em Malaquias, me detive lá, eu não mudo, provai-me. Abraão começou, Moisés seguiu. E Paulo? Capítulo 16, 1 aos Coríntios, verso 2. Um bom entendedor, um pingo é letra, não? Verso 2. Quanto à oferta para os santos, e aqui quando fala santos, não é São Judas Tadeu, santo tal, não. Santos significa toda pessoa que trabalha para o Senhor. Você é um santo, eu sou um santo, tem santos maus, santos bons, santos malcriados, mas todos são santos. Você é um santo. Santo significa uma pessoa separada para algo. Separado, apartado para. Não é isso que Roma vendeu para você, que um homem santo é um homem que se comportou bem, e um homem, o Papa resolve dizer que esse homem foi um santo. Não, santo é todo mundo. A palavra santo significa colocar à parte para algo piedoso, para um propósito. Davi foi um santo. Moisés, tremendo santo, matou, roubou, mentiu, enganou. Tanta coisa Moisés fez. Judas foi outro santo, um santo para atrair o santo. Então, aqui diz, quanto, sublinhe, a oferta, sublinhe, para os santos, façam vocês também da maneira que ordenei nas igrejas, não na sinagoga, nas igrejas. Igreja é você. Então não está falando de judeu, sinagoga, nas igrejas da Galácia. Cada primeiro dia da semana. O que te parece isso? Hoje é domingo, não? Cada primeiro dia da semana, quer dizer, de cada pagamento que você receba, né? Ponha a parte, separe. Não, é que eu não posso, eu tenho aluguel, tenho carro, tenho cartão de crédito. Ah, tá bom, então você não quer provar, né? Não, é que eu estou duvidando, eu estou cheio de dúvida que não vou prosperar. Ah, bom, então receba assim. Eu não vou te prosperar, continua você sozinho. Se eu estou dizendo aqui, provai-me. Isso aqui é uma ordem apostólica, cada um. Se o filho trabalha, se a filha trabalha, o papai trabalha, a criança. Já prestou atenção que as crianças se encantam semear, como eles não conhecem o valor do dinheiro, né? Meus filhos, desde pequenos, quando a gente vai comprar alguma coisa nesses lugares, e às vezes tem aquelas caixinhas para você depositar ali uma semente para eles, eu não sei para quê, todos eles sempre, pai, vamos, né? Porque não trabalham ainda, então eles vêm para mim. Por que eles vêm para mim? Porque eu ensinei a eles plantar. Sempre quando a gente faz um pedido, um delivery, né? Um domicílio, que vem uma pizza, que vem um negócio, que vem uma coisa, quanto é a conta? É 53, dá-lhe 60, dá-lhe 5 a mais, dá-lhe 2 a mais, o que seja, mas sempre entrega uma semente. Você tem que ensinar isso a teus filhos, está sempre semeando. Eu vou te ensinar uma coisa, o velho Pedro, meu pai, que foi na frente já, né? Ele trabalhava em hotel e ele atendia na recepção.
E às vezes carregava malas também, e abria a porta do carro para os turistas, e levava o turista até o quarto, e às vezes quando comíamos carne em nossa casa, era porque o velho Pedro tinha recebido uns dólarzinhos de semente de algum estrangeiro que foi se hospedar no hotel. Ele trabalhou no Hotel Serrador ali, na Cinelândia, depois no Rio Copa, ali na Avenida Princesa Isabel. Ele trabalhou ali. Então, quando tinha queijo, era porque o velho Pedro tinha recebido uma semente. Ele levava uma revista em quadrinhos para mim, um drops do Cora, um caramelo de leite. Por quê? Porque ele tinha recebido uma gorjeta de alguém. E então um dia, quando eu já estava saindo da adolescência, já trabalhava no banco, já era bancário, eu comecei a trabalhar no banco com 16 anos de idade. Então, ele disse para mim: filho, quando você for viajar, se hospedar num restaurante, aquele ou aquela que te servir, você sempre dê uma gorjeta. Nunca pague a conta redonda. Sempre dê algo mais. Meu pai me ensinou. E eu, naquela bobagem, né, de adolescente, que adolescente é bobo. Por quê? Porque pensa que sabe tudo. Então eu perguntei por quê. Mas por quê, pai? E ele disse assim: filho, você lembra quando a gente comia carne em casa? Eu lembro. Pois é, naquele dia eu tinha recebido gorjeta. Talvez você dando uma gorjeta para um garçom seja esse dia que a sua família vai passar um pouco melhor. E eu aprendi isso. E depois o apóstolo José Luiz vem ensinando sobre tudo isso na vida espiritual, que isso é algo espiritual, né? Você tratar com o dinheiro, saber tratar com o dinheiro, não ter medo do dinheiro, não ter culpa por ser próspero, porque as pessoas hoje querem colocar culpa porque você é feminina, porque você é masculino ou porque você é próspero. Né? Tem umas tendências malucas aí que eu não quero entrar nesse assunto. Você não deve sentir culpa pela prosperidade que você tem, porque se você tem prosperidade é porque alguma semente você plantou e alguma fidelidade você demonstrou. Então, tem pais que ensinam, assim como eu, desde pequeno, e nunca vai faltar nada para essas crianças, porque passam a ser semeadores. Mas você tem que meter isso na cabeça dos teus filhos para que desde pequenininho você mate neles o espírito de cobiça e avareza. Porque senão as pessoas por aí fazem assim: primeiro você, segundo você, terceiro você, e se sobrar alguma coisa tem que ser você primeiro. A lei de levar vantagem em tudo. E essas pessoas ficam com o coração tão endurecido que o concreto parece até uma gelatina. Eles são mais duros do que o concreto. Não dão presente à esposa, a ninguém, vão a uma festa convidados e não levam presente para o aniversariante. Isso é a coisa mais ridícula que tem. Você é um rei, você é uma rainha. Quando você for convidado a uma festa, um rei não chega de mãos vazias. Um rei chega semeando, chega dando um presente, marcando, né? Meus filhos são convidados para festa de A, de B e de C, tem que levar alguma coisa. Por quê? Porque essa é uma lei espiritual que rege a vida da minha casa. É por isso que eu digo que aqui tudo que a gente faz dá certo, mas não é à toa, entendeu? Não é à toa, isso tem um preço, isso custa, entendeu? Porque assim trabalha a cobertura angelical. Então aqui diz: cada primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte algo, segundo tenha prosperado, guardando, né? Por que ele fala guardando aqui? Porque naquela época não havia banco, não havia Pix, né? Então, tinha que guardar. Não havia esses meios de envio, né? Então, como não havia isso, eles não podiam semear imediatamente, assim como você deve estar fazendo agora, aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Então, como Paulo pensava, bom, não tem avião, não tem banco, não tem essas facilidades, e Paulo não podia fazer assim como eu, agora, ao vivo, eu estou aqui, estou ali, eu estou em Fortaleza, que eu já vi aqui, eu estou em São Paulo, eu estou em Paraná, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou na Colômbia, eu estou em todo lugar. Então ele dizia: separe e guarde, para não dar por morder, né? Tem gente que guarda, né?
Vai guardando e depois, quando chega a hora de enviar, as maçãs estão todas mordidas aí. Sabe, já viu uma maçã mordida? É, né, toda mordida, e quando você pega assim, tem só aquele miolinho do meio ali, que já mordeu o resto, não suportou guardar. Então, ele diz aqui, guardando para que quando eu chegar, né, esse é o apóstolo, isso aqui é uma oferta apostólica, para que quando eu chegue, não se recolham então ofertas. Tá bom? Eu não tenho nada contra você semear em congregações, tá bom? Mas aqui nós estamos falando de oferta e semente apostólica. E o apóstolo do Ministério Reconciliados com Cristo é Pedro Kelly. Então veja bem onde é que você está semeando a tua semente. Então, e Paulo fala aqui, então, vocês também podem ter que enviar alguém, né, por carta. Então, no princípio, o apóstolo Paulo levava isso para Jerusalém, mas ele via que os outros ficavam mordendo tudo e ele disse, eu não vou mais enviar nada disso para Jerusalém. Então, esses são princípios que vêm desde aí. Paulo era assim, ele ordenava as igrejas, porque Paulo foi judeu e ele conhecia o eu não mudo nisso, da parte de Deus, está escrito lá no Velho Pacto, verdade? Então ele seguiu o padrão, o mesmo padrão, cada primeiro dia da semana, cada um separe, né? Isso é maravilhoso, porque da forma com a qual você honra a Deus, Deus também te honra, nunca te faltará, abençoado. Não é que não virão necessidades. O que acontece é que você nem entende como é que isso pode funcionar. Como você conseguiu estar em pé, e está vestidinho, e está aí todo feliz, tem teu carrinho, ainda que não seja o último modelo, mas está aí, está de pé, tem casa, tem comida, né? E chega um familiar, você trata bem, tem sempre um cafezinho, você não sabe como, mas você está sempre avançando. Verdade que sim? Eu quero que você veja esse outro testemunho aqui, que eu separei para hoje. É o terceiro. Oi, pessoal. Eu sou Kátia Maria, sou irmã do Pedro Kelly, nosso orientador espiritual, e venho aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência quando eu entendi o que é o dízimo, quando eu passei a semear parte da minha vida para Deus, em termos financeiros. A minha vida mudou radicalmente, realizei vários sonhos. Morava em Guadalupe, consegui o meu apartamento em Copacabana, que era o meu sonho. Sou servidora pública federal, que era outro sonho também. Estudei para concurso 4 anos, entrei para o Tribunal Estadual e fiz o para o federal e passei. Hoje estou lá na Rua Acre, 80. E comprei meu carro zero também, que eu tinha um sonho de ter um carro zero. Só andava de carro velho. Peguei o carro na loja com um lacinho vermelho e tudo. Ou seja, eu sou muito feliz porque hoje eu entendo, não só pelos bens materiais, mas eu entendo quem sou eu. Eu sou uma rainha chamada para reinar em vida, em todos os aspectos. Saudável, feliz, completa e próspera. E eu quero compartilhar isso com vocês. Foi a partir dessa palavra, entendendo que você dá o seu dízimo, transforma a sua vida em todos os aspectos. Compartilho com vocês para o crescimento espiritual. Um beijo carinhoso a todos. A Kátia, não por ser minha irmã, mas eu, claro, como minha irmã, eu acompanho a vida da Kátia há muitos anos, e ela minha também, vice-versa, né? Claro. E eu me lembro quando a Kátia não tinha dinheiro nenhum e minha mãe, para ela ir ali, dava dela 10 reais. Kátia estava estudando para fazer concurso, tudo isso, não tinha nada e tal. Minha mãe dava 10 reais a Kátia. Sabe o que ela fazia? Primeiro de tudo, ela entregava de dízimo e oferta 2 reais no envelope. 2 reais. Colocava ali fielmente, 2 reais, 2 reais. E hoje, abençoado. Olha, isso aí é uma coisa maravilhosa que eu falo para você. Você não tem ideia do benefício que ela tem feito para este ministério.
Dizem que profeta de casa não faz milagre, só que esse ditado não serve para o meu caso. Porque a minha mãe, a Kátia, minha irmã, A sogra. né? A minha sogra, você não tem ideia. Minha sogra no ano passado semeou no ministério, que se eu te disser o valor, você vai ficar assim. Então, e outras pessoas, eu não quero falar essas pessoas, eu tenho ousadia de falar os seus nomes, porque aí eu me entendo com elas aqui em casa. Mas tem pessoas que têm colocado essas mensagens aí no chat, dado bom dia, e dito, e feito, e acontecido, que são semeadoras fiéis, e é por isso que eu estou de pé, é por causa de você que está semeando no Ministério Reconciliados com Cristo, que eu, Pedro Kelly, posso estar aqui, dedicado a ministrar na tua vida essa palavra de poder. Então eu agradeço a todos vocês em nome desses 3 testemunhos, porque são só 3 no dia de hoje, para a mensagem não ficar longa demais. Então, em Hebreus capítulo 7 tem uma receita para aqueles que dizem, não, dízimo é da lei. Hebreus capítulo 7, verdade? Uma vez eu conheci uma pessoa que, olha, ele estava sempre zangado, sentado lá atrás naquela cadeira, zangado. Uma pessoa que esteve no nosso meio, nós sempre o amamos, como fazemos com todo mundo. A única coisa era que quando chegava esse momento de receber os dízimos da igreja, da congregação, ele fechava a cara e falava para o lado assim, isso é da lei, e olhava, isso é da lei. E toda vez que eu ia ministrar a sementeira, isso é da lei. Ele passou ali um ano e pouco sentado, e todo mundo que sentava ali, ele educava de forma diferente. Então eu educando no microfone e ele lá deseducando. Imagina uma coisa dessa, dentro da congregação. Então, um dia eu falei um pouco mais duro nisso, e ele se sentiu, ou ela, talvez seja ela, se sentiu e levantou a mão e falou, e eu disse, pode falar? Não, aqui isso é da lei, isso é da lei. Então, o que você sugere que a gente faça? Porque o caminho aqui para você prosperar seria isso. O que você sugere? Não, isso do dízimo é muito pouco. Aí isso é muito pouco, é segundo a pessoa tenha prosperado, que 10% que nada, não sejamos pão duros, vamos dar 20, 25. E eu perguntei, olha, eu agradeço que você queira me dar tanto dinheiro, mas o Senhor diz aqui 10, e logo, se você quiser dar algo mais, seria uma oferta. Mas deixa eu te perguntar, que medida você dá? E sabe o que ele disse? Não, eu nunca dei nada aqui não, porque eu falei, por favor, você está tomando meu tempo, para de bobagem, tá? Então você sugere uma medida muito grande e depois eu descubro que não deu nada e ainda convenceu alguns 7, 8 e foram se reunir numa casa, chegaram ao grupo de 15, lá em Nilópolis, né? E o lema deles era o dízimo é da lei, o dízimo é da lei, o dízimo é da lei. Então, eles não podiam ter uma congregação, porque não tinham para pagar a congregação, a água, o cafezinho, o programa de rádio, as cadeiras, o aluguel. Então, como essa medida deles era muito pouca, 10 é muito pouco, então ninguém dava. Então nunca ninguém aportava e finalmente isso se acabou porque não tinham para nada, nem para um papel higiênico. Porque isso são leis espirituais. Você não pode brigar contra isso. Então você deve julgar bem que espírito você anda ouvindo, porque há pessoas que se empenham em debater contra isso. Entendeu? Tem pessoas que, eu sei que com essa ministração de hoje eu vou conseguir muita perseguição. Muita gente vai falar mal. Muita gente vai te procurar e vai dizer que isso não é assim. Então eu te peço que você analise. Analise a vida de um semeador, de uma pessoa honesta com Deus, uma pessoa fiel, honesta ao seu ministério Reconciliados com Cristo. Analise essa vida. Analise essa pessoa que, passando o que esteja passando, seja um semeador honesto, fiel, que guarde, né? Analise e depois você veja. Compare e depois você veja. E tome você a sua decisão. Agora, tomara você seja um bom entendedor, né? Já estamos chegando no final hoje. Hebreus capítulo 7. Para que você prospere e chegue aonde Deus quer que você chegue, né? Aqui diz
sacerdócio de Melquisedeque. Preste atenção. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que foi ao encontro de Abraão, quando regressava da batalha dos reis, e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo. O Abraão, patriarca antes da lei, tá? Aquele que diz que o dízimo é da lei, bom, se Abraão existiu 450 anos antes da lei e Abraão já deu o dízimo. Agora, quem foi que disse isso para Abraão, para fazer isso? E não havia profeta, não havia ensino. Isso aqui é uma medida que Deus pôs no pai da fé, como uma medida boa para cada crente, porque nós somos filhos de Abraão. Abraão é nosso pai na fé. Abraão deu o dízimo de tudo, cujo nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salém, isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até Abraão, patriarca, deu dízimos dos despojos. Certamente, os que dentre os filhos de Levi, agora é da lei, está falando da lei, Levi, né? Recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham descendido de Abraão, seguindo o mesmo padrão de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. E sem discussão alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, novo pacto, hoje, Pedro Kelly, depois da cruz. E aqui, sublinha aqui, certamente recebem os dízimos homens mortais, mas lá, aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos. Bom, então, para concluir, vamos ler uma exortação. Colossenses, vamos aqui para concluir. Colossenses, depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses, Colossenses, capítulo 3. Uma exortação para terminar. Eu te falei que hoje seria com palavras claras. Espero que você não esteja ofendido, senão gozoso, gozosa, contente, alegre. Verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e avareza, que é idolatria. O que é avareza, Pedro Kelly? Idolatria. Você sabe que os idólatras não herdam o reino dos céus? Avareza é idolatria. Então, no ministério, tem pessoas que saíram daqui porque estavam aqui e suas vidas mudaram para melhor e depois se esqueceram de quem lhes ensinou e se foram e sua vida, né? Pessoas que prosperaram muito, sabe? Mas que não davam aquilo que tinham que dar. E eu sabia. Isso não era nem 1%. E Deus tira daqui. E sabe por que Deus permite essas ministrações assim? Por amor a você, a pessoas assim, né? Para que essas pessoas, tchau, porque ao que muito se dá, muito se cobra. Então, quanto mais você conhecer, mais você será cobrada, será cobrado. Então, isso acontece, é assim que Deus trabalha, é dessa maneira que Deus age. Deus não age por pena, mas eu respeito pessoas que não entendam. Tem pessoas que dizem assim, olha, às vezes eu dou mais de 10. O problema não é isso. O problema é que eu quero entender. E é a essas pessoas que eu dedico essas ministrações, para fazê-las entender. Isso vai em amor, em respeito, né? Porque tem pessoas que são generosíssimas aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. E eu sei, e eu as agradeço. Especificamente, quando eu vejo lá que entra o dízimo daquela irmã abençoada, eu passo uma mensagem para ela e agradeço. Quando ela me avisa, eu passo a mensagem para ela e agradeço.
Todos vocês que têm semeado têm recebido mensagem de agradecimento. Às vezes eu passo bastante tempo agradecendo as mensagens que me mandam os comprovantes por aí. E eu agradeço, né? Então, essa mensagem de hoje é um abanador, como dizia o apóstolo José Luiz, né? É um abanador. Por quê? Porque mensagens assim alegram a maioria, mas a essa minoria que é tacanha, que ainda está dominada pela avareza, essa pessoa tem a tendência de não assistir mais a gente, né? E eu, nesse ponto, até gosto. Por quê? Porque uma maçã podre corre o risco de contaminar as demais. Você nota que mistério tão tremendo? Tão tremendo esse mistério, verdade? Você tem 10 maçãs aqui, uma está podre. Essa sozinha tem o poder de contaminar as outras 9. Agora, as outras 9 não têm o poder de desapodrecer aquela que está podre. E isso é um mistério. Como é que você tem que fazer para proteger as outras 9? Tirar essa maçã que está podre do meio. E como é que Deus faz isso? Quando o abanador assopra e abana e separa. Porque tem pessoas que não vão concordar com essa ministração minha, e eu sei, e eu não quero saber, estou um pouco me lixando, porque como eu já te disse, eu, Pedro Kelly, e minha família, Margarita, Andrés e Caio, somos provas vivas de que o dízimo é um milagre, é eficaz. Era isso que eu queria compartilhar com você na ministração de hoje, que já está durando por aí 1h20, bem longa, mas é uma ministração de retorno, que eu declaro, que eu confesso, que eu digo, que a próxima ministração na terça-feira, que será ao vivo novamente, né, será melhor que essa ainda. Quero te agradecer por tudo que você tem feito para que a palavra corra. Então, primeiro, inscreva-se no nosso canal. Eu anotei aqui, ó. Primeiro, inscreva-se no nosso canal. Se você não está inscrito ainda. Segundo, aqui embaixo tem uma mãozinha assim. Dê um like se você gostou da mensagem. Isso me ajuda a fazer a palavra correr. Terceiro, compartilhe o link dessa ministração com todos os teus contatos. Não só dessa ministração, com todas as ministrações, né? Outra, baixe para o teu celular o aplicativo da Rádio Reconciliados com Cristo. Tudo isso quem sustenta é o teu dízimo, é a tua oferta, entendeu? Baixe esse aplicativo, mande para todo mundo, para os abençoados e abençoadas escutarem a nossa rádio. Isso é importante pra caramba. Você pode estar 24 horas aí no celular e ouvindo a nossa rádio. É só baixar o aplicativo da nossa rádio, Rádio RCC. Tá bom? Se quiser que a tua foto apareça na vinheta com a galeria da Família da Fé Reconciliados com Cristo, o WhatsApp é 21 99 104 8388. Mande pra gente. Outra, durante a semana essa mensagem vai entrar no ar, segunda, quarta ou sexta, editada, tá bom? Vou colocar editada, que aí vai entrar aqui as propagandas, os anúncios que a gente faz, né? O que mais? Se você quiser falar comigo, tiver alguma pergunta, alguma inquietude, escreva um WhatsApp para mim, 991048388. E para você que está ansioso, ansiosa para semear, agora aí na nossa tela estão aparecendo os códigos Pix, né? E eu falo isso com Bíblia, tá bom? Com Bíblia, 21 99 104 8388. Esse é o código Pix da Caixa Econômica Federal. Ou então, o e-mail é o outro código Pix, pedroquelrcc@gmail.com. Esse também é da conta no Itaú. Nós temos outros códigos Pix, por exemplo, margaritalão77@gmail.com, pedroquelli@hotmail.com, ou então meu CPF. Todos eles estão funcionando, você pode seguir depositando a tua semente dessa maneira e assim, dessa forma, semeando aqui no Ministério Reconciliados com Cristo o teu dízimo e a tua oferta. Eu te declaro livre da escassez, livre da pobreza, livre de enfermidades, livre de dívidas, livre de problemas familiares, livre de problemas de saúde.
tá bom? Eu declaro você reinando em vida, assim como está em Romanos capítulo 5, verso 17, porque você tem recebido a abundância da graça. E a abundância da graça é o ensino dessa palavra. Até terça-feira ao vivo, né? Mas todo dia temos vídeo aqui no canal. Eu peço que você esteja atento, esteja atenta, né? Para esses vídeos que a gente vai publicando. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Até lá, abençoado. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.